Plano de leitura: Igreja Batista da Lagoinha, dia 9 de novembro de 2022, ano da vitória. Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dada a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Jeremias, capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 15. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo: toma o cinto que comprastes e traze sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, e toma ali o cinto que te ordenei, que escondesses ali. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que
que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles. Será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Pelo que dize-lhes esta palavra, assim diz o Senhor, Deus de Israel, todo odre se encherá de vinho. Dir-te-ão, não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra, e os reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. E falo-os-ei em pedaços, uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que os destrua. Escutai e inclinai os ouvidos, e não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos. Antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba. E amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diz ao rei e à rainha, humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornamento de vossas cabeças, a coroa de vossa glória, as cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado cativo, sim, inteiramente foi levado cativo. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte, onde está o rebanho que se te deu e as ovelhas da tua glória? Que dirás quando puser os teus amigos sobre ti como cabeça, se foste tu mesmo que contra ti os ensinastes? Porventura, não te tomarão as dores, como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram essas coisas? Pela multidão das suas maldades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares foram violentamente. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também, vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Pelo que os espalharei como restolho que passa com o vento no deserto. Essa será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiastes em mentiras. Assim também eu descobrirei as tuas fraldas até o teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Vi as tuas abominações e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás? Até quando ainda? Capítulo 14. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luta até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. Vêm a cavas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios, e envergonham-se, e confundem-se e cobrem a cabeça. Por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra, os lavradores
se envergonham e cobrem a cabeça. Porque até as servas no campo parem e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os dragões, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, Redentor seu. Ó esperança de Israel, Redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite? Porque serias como homem cansado, como valoroso que não pôde livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés. Por isso, o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para o bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espadas, e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e a espada, e não haverá quem enterre as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade, porquanto lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis que os mortos à espada, e se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra e não sabem nada. De todo rejeitaste tu a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Porque nos feristes, e não há cura para nós? Aguardamos a paz, e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui perturbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus? Porquanto em ti esperaremos, pois tu fazes todas essas coisas. Capítulo 15. Dize-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que, quando te disserem: para onde iremos? Dir-lhes-ás: assim diz o Senhor,
os que são para a morte, para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, Porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com as aves do céu e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltastes para trás, por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender, e padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Destruí o meu povo. Não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava à luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma. Pôs-se o sol, sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficaram dela eu os entregarei à espada diante dos teus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me destes à luz homem de rixa e homem de contenda para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: de certo que te fortalecerei para bem, e no tempo da calamidade e no tempo da angústia farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque. E isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites, e levarei a ti com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, não admita cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei das minhas mãos, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Salmos 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre.
Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel.